Olá, boa tarde. Começamos mais um show da tarde e hoje o assunto é muito importante e merece toda a nossa atenção. Estamos no mês de Outubro Rosa, né? Um mês que já faz parte do nosso calendário de saúde há muitos anos. E vamos falar sobre câncer, né? Para isso, chamamos a doutora Patrícia Arendt, que é médica oncologista e que vai nos ajudar a entender mais sobre a prevenção, o diagnóstico e os avanços nesses tratamentos. Muito prazer, doutora. Prazer, boa tarde a todos os telespectadores, né? É um prazer novamente estar aqui na Prime TV falando desse assunto tão importante e da campanha aí do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa já faz um tempo que foi incluído no nosso calendário, né? E isso começou faz bastante tempo atrás, né? No início da década de 1990, nos Estados Unidos, teve a Fundação Susan Komen, que teve uma corrida, né, alusiva então ao Outubro Rosa, né? E nessa corrida as participantes usavam laços cor-de-rosa e que é um símbolo, né, que a gente tem hoje e serve para conscientização a respeito do câncer de mama, né? Que é E a doutora veio a caráter hoje, né, de rosa. Exatamente. E então o câncer de mama, né, ele é o tumor maligno mais frequente nas mulheres, excetuando-se os cânceres de pele e não melanoma. Então é bem importante a gente falar desse assunto, já que ele é um tumor tão incidente. Certo. E a gente vê, né, o quanto a importância de ficar atenta, né? Principalmente nós mulheres, né, doutora? Com certeza. Porque é uma doença, né, que vem devagarinho, né, silenciosa, né? Isso. Isso, e daí a importância, né, do rastreamento, né, do câncer de mama. Que hoje, pelo Ministério da Saúde, é recomendado que toda mulher, a partir dos 40 anos, comece a fazer os exames de rastreamento, que é a mamografia, né? Muitas vezes a gente associa a indicação da mamografia com o ultrassom de mamas, né? Porque um método complementa o outro. Certo. E é daí que a gente pode detectar alteração precoce e quanto antes diagnosticado, menos invasivos serão os tratamentos, né? E maiores as chances de cura para essa paciente. Certo, doutora. E dentro desse cenário, né, no Brasil e no mundo, ainda é uma das principais causas de morte entre as mulheres? Sim, infelizmente, o câncer de mama ainda é uma das principais causas de morte, né? Estima-se agora para o ano de 2025, segundo o INCA, 74 mil novos casos de câncer de mama. Daí a importância da gente estar falando sobre esse assunto, né? É muitos Porque casos. são muitos casos que se estima. Então, assim, não é só no mês do Outubro Rosa, né, que a gente deve conscientizar a população sobre o assunto. É o ano todo, né? Mas nesse mês a gente se dedica ainda mais de estar passando informação, né? Porque a informação é uma forma de a gente educar, né, a população em geral a procurar auxílio médico, investigar qualquer alteração. A prevenção acima de tudo, né? Acima de tudo, é bem importante, né? Certo, doutora Patrícia. E quais as principais formas de detecção precoce do câncer de mama, né? Já que a gente está falando desse assunto. Isso. E qual a recomendação, né, nesse caso, de rastreamento? Isso, então. O rastreamento, ele deve começar a partir dos 40 anos com a mamografia, para todas as mulheres. Se a paciente tem um histórico familiar ou já comprovadamente uma alteração genética, às vezes esse rastreamento a gente começa antes dos 40 anos, mas esses casos são bem individualizados, né? Cada caso é um caso, a gente costuma dizer. E muitas vezes, além da mamografia, a gente também associa um ultrassom de mamas para avaliar. Porque a mamografia costuma detectar alguma microcalcificação, que pode ser suspeita ou não. Já o ultrassom, ele tem a capacidade de detectar se tem algum nódulo, né? E daí, muitas vezes, se pelo exame tem alterado, o paciente ainda vai ser submetido a uma biópsia para confirmar esse achado suspeito ou não que veio nos exames de imagem. Mas o rastreamento é essencial. Certo, doutora. A gente ouve falar muito, né, em tipos e subtipos de câncer, né? Câncer de mama.
Então, a doutora conseguiria explicar para a gente, né, uma breve explicação do que significa e qual a importância? Com certeza. Então, assim, hoje em dia o câncer de mama a gente sabe que não é tudo igual. Existem vários subtipos de câncer e para a gente classificar esses subtipos, a gente depende de um exame que é feito na biópsia do paciente, na patologia, que se chama imunistoquímica. E nessa imunistoquímica eu vou ver a expressão dos receptores de estrogênio, de progesterona e da proteína HER. A depender dessa expressão, eu classifico o subtipo do câncer da paciente. Aquele tumor que tem receptores hormonais positivos, a gente costuma chamar de tumor luminal. Aqueles que têm os receptores hormonais negativos e a expressão da proteína HER negativo também, a gente chama de triplo negativo. O comportamento da doença também é diferente. Por exemplo, um tumor luminal de mama, ele tem um comportamento mais indolente, costuma crescer lentamente. Já um tumor triplo negativo costuma ter um comportamento mais agressivo, cresce mais rápido. Então, daí a importância de a gente entender o subtipo do câncer, porque isso também nos ajuda a entender a evolução da doença e até em termos de tratamento. Para fazer o tratamento porque adequado, tem alguns né? medicamentos que, se a paciente expressa a proteína do HER, existe um medicamento que bloqueia essa proteína. Olha Então, só. até em termos de medicação, nos ajuda também. Então, isso é essencial. Não basta eu saber que é apenas um carcinoma. Eu tenho que saber o subtipo dele. Eu costumo dizer para alguns pacientes, o nome da doença é o carcinoma. Agora, o sobrenome é a imunistoquímica que vai me dar, que é o subtipo do tumor. E é o exame de histoquímica? Imunistoquímica. Isso é um imuno- exame feito pela patologia que dá essa informação, feita na própria biópsia do tumor. Ah, certo. Quando Já vem- coletado. Já Isso. vem na biópsia essa... Isso. Alguns locais já fazem automaticamente, outros, depois da biópsia, a gente solicita a imunistoquímica como um laudo complementar, mas quem avalia isso é o patologista para a gente. Certo, muito bem. Doutora, e qual o papel da sociedade nessas campanhas, né, de Outubro Rosa, nesse processo todo? Né? Qual é o nosso papel enquanto sociedade, né? A doutora enquanto médica experiente, né, nessa área? O que a doutora teria para nos passar, né, para passar para o nosso público? Sim. Então, o papel da sociedade é fundamental nessa campanha do Outubro Rosa, né, para conscientizar a população a respeito da importância dessa neoplasia, quebrar tabus, né, passar informação de qualidade para os pacientes sempre procurarem um rastreamento e investigar qualquer alteração que, porventura, apresentarem no seu corpo, né? Então, eu acho que é um papel essencial, conscientização e a busca do diagnóstico precoce, porque diagnóstico inicial tem melhores chances de cura. Certo. Doutora, qual a mensagem que a doutora gostaria de passar, né, nesse momento para as mulheres nesse mês de Outubro Rosa? Sim. Então, assim, o mês de Outubro Rosa, né, é um mês que a gente fala muito a respeito do câncer de mama, e esse autocuidado não deve ser só nesse mês, deve ser o ano todo. A mulher deve ir atrás do autocuidado e sempre estar fazendo os exames adequados de rastreamento. Muito obrigada, doutora, pela presença, pelas informações, né, de âmbito importante. E fica o nosso recado, né? Câncer de mama precisa de prevenção e cuidado, né? Aproveitem o mês Outubro Rosa para fazerem seus exames, né? Estarem em dia com a saúde e esse autocuidado que é muito importante, né, para as mulheres principalmente. Obrigada a todos.